governo Bolsonaro. Não é verdade? Extremistas. Agora, foi importante descobrir quem patrocinava aquilo. Aí se descobriu que era Luciano Hang, o velho da Havan. Aí foi descobrindo essa gente travestida de patriotismo, um patriotismo fajuto, porque eles estão ali mesmo para surrupiar, eles querem aproveitar, querem ter tentáculos dentro do governo. Tanto é que o Luciano Hang é um dos maiores devedores, tem processos e mais processos, ele devendo para a Receita Federal, formação de quadrilha, enfim, um monte de coisa tem contra ele. Então, aquele senhorzinho lá não é brincadeira, não. E tão patriota, e o que tem lá na loja, nas lojas dele é a Estátua da Liberdade, né? Então patriota que é, metida patriota. Em homenagem ao colega Trump. Não é bem por aí, então tá tudo errado. Tá tudo errado. Então, quer dizer... É verdade. Então, essa gente agora vai começar com essa ideia, né? Porque como o presidente é o grande derrotado nessas eleições, não que ele não vai ser reeleito lá em 2022, não é isso. Até porque a esquerda também sofreu golpes nessa eleição também. Mas eu estava vendo aqui o cenário, você vê que a bancada do PT na Câmara Municipal em São Paulo é a maior. No Rio de Janeiro, o PSOL cresceu e o PT também cresceu lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente tem que analisar bem como é que está essa situação. Será que eles perderam? É que a esquerda agora... Não, na questão do executivo eles perderam. Na questão de legislativo eles já tiveram um aumento, né? Então, eles estão se recompondo, né? Eles estão se recompondo, né? Estão se recompondo aí. Olha o que está acontecendo aí com Guilherme Boulos. Né? O que foi que aconteceu? Como uma liderança da esquerda. O que foi que aconteceu em São Paulo? E outra coisa, você viu de onde vêm os votos? De onde estão vindo os votos de Guilherme Boulos? Não é da periferia. É interessante isso. É classe média alta, nível de escolaridade acima, é universitário. E principalmente, os jovens, né? Os universitários. O que aconteceu? Então, tem que se fazer uma releitura disso. Será que as pessoas se cansaram? Porque estão querendo agora, pelo menos o que eu vi nessas eleições, que essa gente truculenta que quis aparecer, começou lá em 2018. Aí vieram para 2019, achando que essa truculência e o fanatismo, patriotismo fajuto, quiseram introduzir isso, fazendo aquelas manifestações, não vamos ceder, vamos para cima. Olha o que aconteceu agora aí. Olha o que aconteceu agora. Os eleitores foram às urnas e elegeram os moderados. O que a gente viu, gente moderada sendo eleita. E não os truculentos. De centro, né? E não os truculentos. Então não sei, não vamos ver. 2022 agora é uma grande expectativa. Não quer dizer que o presidente não será reeleito, mas não será mais com essa... O caminho não vai ser fácil. Não vai ser, e não vai ser mais com aquela fala dele lá de 2000, vai ter que mudar, ele vai ter que repensar. Ele viu que não é ele pedir voto, ele ainda não chegou no nível do Lula. Por exemplo, o Lula, ali entre 2003 e 2010, o Lula, onde ele colocava a mão, ele elegia, lamentavelmente. Infelizmente, lamentavelmente. Onde que o Lula botava a mão, estava eleito. Os chamados postes, né? Elegeu um monte pelo Brasil. O Lula elegeu vários pelo Brasil. Até a Dilma ele conseguiu eleger. Então, não é fácil. Ainda o Bolsonaro ainda não tem isso. Ele ainda não tem esse capital, né? Isso que o Lula tinha. O Lula também hoje não tem mais nada. Mas é o que ele tinha. É o que a gente acompanhou. É o que a história e os fatos mostram. Mas muito bem, seu Marcelo Castilho. Vamos em frente aqui. Acho que as coisas estão se acomodando agora. Né, as câmaras, já sabemos quem é quem. Você tem a relação das câmaras aí? É importante, daqui a pouquinho, vamos pegar aqui. Eu vou puxar aqui, já passando vamos aí, aqui. Como é que composição das câmaras, aqui de Guarujá, a Câmara de Santos, né, como é que está ficando aí? Principalmente Guarujá e Santos, como é que estão ficando? Daqui a pouquinho a gente vai passar isso para vocês aqui dentro do programa. Muito bem, 8h18, vamos lá com as manchetes. As principais manchetes do dia. As principais manchetes, começando aqui, olha, jovem é morto na frente da namorada ao pedir ajuda para empurrar a moto, lá na Praia Grande. Após admitir alta do número de internações, São Paulo prorroga a quarentena. Baixada Santista registra 492 novos casos
e 11 mortes por Covid-19 em 2 dias. Segundo Fiocruz, 8 linhagens de coronavírus circulam no Amazonas. Homem é preso acusado de estuprar a enteada de 12 anos, isso em Bertioga. 40 geradores termoelétricos chegam ao Amapá. No Porto de Santos, ministro da Infraestrutura assina contrato de terminais leiloados e visita instalações. São Paulo tem manhã de alagamentos, batidas e tráfego. Incêndio atinge 3 residências em comunidade aqui no Guarujá. Perfil de eleitos é homem, branco, 49 anos e com 3º grau. Turista entra no mar com amigo e desaparece aqui na praia, aqui no Guarujá. As buscas estão intensas. Cúpula do BRICS tem encontro virtual hoje. Maternidade de Peruíbe é reinaugurada e volta a atender após 6 anos. Partidos se reúnem por pautas pós-eleição. Em Itanhaém, motoristas entram em greve e o transporte coletivo é paralisado. Obama debate Kamala, pólvora e mais durante entrevista. Às 8h20, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade já está começando, direto aqui dos estúdios da Rádio Guarujá para as nossas redes sociais e também com a parceria com a Guaru TV e a TV Guarujá, para quem é assinante da NET no Canal 11. Bom Dia Cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Agora já tem as melhores promoções. Você sabia que, segundo dados da pesquisa Ibope, o rádio atinge 97% dos brasileiros? Não? Talvez seja porque os outros meios de comunicação não têm interesse em divulgar isso. E você sabia que, com o mesmo valor investido em uma única inserção em horário nobre na TV de maior audiência, você consegue anunciar 300 inserções no rádio? Não perca tempo, anuncie na Guarujá AM. Ligue para o nosso departamento comercial e fale com o consultor 3386-6092 ou 3269-1010. Guarujá AM, há mais de 70 anos, trazendo bons resultados para os seus investidores. A rádio que coloca o anunciante em primeiro lugar. Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Acabamos de passar por um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Sempre lembrando que estamos em parceria com a Guaru TV, você nos acompanha aí em Vicente Carvalho e também pela TV Guarujá, NET Canal 11, pela Rádio Guarujá nos 1550 kHz. Esse é o prefixo mais tradicional de toda a Baixada. Você que nos acompanha pelo rádio, a cobertura da Rádio Guarujá em toda a região da Baixada Santista, Litoral Norte e Litoral Sul. São 74 anos que a Rádio Guarujá vem levando informação, entretenimento e prestação de serviço. E também estamos pelas redes sociais, tem aí as nossas redes sociais, que vocês nos acompanham, né? O canal do YouTube, o Instagram e a página no Facebook. Nossa página no Face é a Rádio Guarujá M 1550. O professor Luiz Paulo já chegou, já está por aqui, recuperadíssimo. Depois também de uma jornada que trabalhou, ele está 100%. Ele esteve lá como foi presidente que ele teve? Presidente de meio, foi isso, Baixinho? O que você ouviu? Eu vou perguntar para ele aqui. Bom dia, professor. Bom dia, Hermínio. Olá, Marcelo. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Muito bem. Você trabalhou do que, professor, na eleição? Eu fui presidente da sessão, Presidente. da sessão eleitoral. O que faz o presidente da sessão? Bom, o presidente ele coordena, ele preside a sessão, então ele tem uma autoridade sobre o funcionamento, é ele que liga a urna eletrônica, é ele que emite a zerésima, né? E depois ele conduz... Liga, peraí, o Chachazinho está perguntando aqui. Liga o quê? A urna eletrônica. A zerésima? O que é zerésima? Não, a zerésima é um boletim de urna que você... emite na urna eletrônica para comprovar que todos os candidatos que foram deferidos, que tiveram seu registro deferido, né, pela Justiça Eleitoral, constam ali zerados. Então, você tem todos os candidatos a vereador nessa eleição nominados ali com 0 votos e todos os candidatos a prefeito com 0 votos. Então isso é herésima. Comprovação... Pois não? Isso é herésima. É zerésima. 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 Quer dizer que tá tudo zerado. Zerésima. Olha, o Xaxá escreve aqui, sabe tudo. Esse professor sabe tudo. Uma inteligência. Eu não sei por que ele não é vereador. Você já respondeu. Sabe tudo. Ainda bem que o professor Luiz Paulo é professor. Olha, ô Luiz Paulo, a gente vai comentar no assunto do dia, mas é assim, ó. Ser candidato, porque a gente acompanha isso há muito tempo. Existe aquele que é muito conhecido, às vezes o camarada fala assim, eu sou muito famoso. Isso não quer dizer isso que... não é garantia. Não é garantia. De você receber voto. Eu vou dar um exemplo, quer ver? Celso Russomano. Vou dar um exemplo de vereador. Vou dar um exemplo na vereança. O Eli Correia, por exemplo, é o radialista na capital há muitos anos, e no Brasil, mas na capital, onde ele trabalhou, Rádio Record, Tupi, Record, Rádio Globo, Capital, Rádio América, e o Eli sempre campeão de audiências, sempre. As aferições do Ibope sempre passava de 1 milhão de ouvintes, Sempre o Eli, aquela coisa dele. Quando nós estivemos juntos aqui na Rádio Guarujá, que a Rádio Guarujá era da Rede Paulo Sat, entre 2004, eu não sei, entre 2000, eu não sei se foi até 2004, um pouco mais. Até por conta também ali do que aconteceu com o padre Marcelo Rossi. Tinha toda aquela grande audiência. E lá na Rádio América tinha o Nelson Rubens, tinha o Paulo Barbosa, o Eli Correia, era o carro, ele e o padre Marcelo eram os carro-chefe ali. Aí vinha Roberto... Mas era um staff de respeito, não, de audiência. De respeito. Né? Tinha Roberto Lozan, depois veio o João Ferreira, tinha a Sandra Grotti, os nomes importantes que estavam lá. Né? E eu acabei me enfiando ali no meio, então consegui ficar ali abrindo a porta para eles e tal, e aquela coisa toda. Por favor, você é um grande radialista, você sabe disso. Fiquei ali, tá, a gente tem que saber, né, o nosso cantinho. Então fiquei ali e tal, eles me receberam muito bem, me abraçaram, foi muito legal. Porém, o que eu quero dizer, então o Eli sempre teve grande audiência. O Eli ele arrebanhava multidões. Eu fiz entre o ano 2000 e 2004, aqui na Baixada, vários encontros da amizade, que é um quadro que o Eli tinha dentro do programa, que era o Repórter do Povo, do filho dele, que já era deputado, e ele tinha o Clube da Amizade, tem ainda, né? O Clube da Amizade, que ele doava cadeiras de roda e colchão, como é que chamava? Casca de ovo, né? Acho que era isso. Colchão casca de ovo. Feito de casca de ovo. Então ele doava esses colchões e as cadeiras de roda no Clube da Amizade. E fazia os encontros da amizade. O Eli fazia isso em São Paulo. E eu fui em um dos encontros, fiquei assim de boca aberta em ver aquela multidão. Pensei aqui comigo, se eu tiver daquela multidão pelo menos 1%, me sentiria feliz pelo que a gente faz aqui na Baixada. Aí convidei o Eli, na época, isso foi por volta do ano, bem no início do ano 2000. Fomos lá, conversamos com ele, eu conversei com ele topou fazer. E nós aqui, o Marcos Filho, acho que já estava junto, a gente trouxe alguns cantores, nós trazíamos cantores. Como é que é o nome dele lá, o baixinho, que a gente trouxe, que é o Meu Carro é Vermelho, não tem espelho para me pentear. Como é que é o nome dele? O nome desse cantor me fugiu agora, hein? É Araújo. Eduardo Araújo. Eduardo Araújo, Ângelo Máximo,
o Jair Rodrigues. Então fizemos a cantora Perla. A Perla me salvou do primeiro, porque eu não achava que ia ter tanta gente. Não convidei cantor nenhum. Aí eu comecei a ver o volume de gente que estava procurando, dizendo aqui na rádio que iria. O primeiro encontro foi ali no Clube Saldanha da Gama. A antiga sede que foi demolida, né? Então, era muito legal, muito gostoso aquele clube. Aí teve um evento aqui no Guarujá, acho que era a Festa do Camarão, que aconteceu ali na Praça Horácio Laffer. Isso em 2000. Aí eu encontrei a Perla, ela estava nessa festa. Aí conversando com ela, e falei para ela, Perla, se você não puder, eu estou te convidando, se puder ir lá, vai ter. Expliquei o que era. Ela não garantiu que iria. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, ela me salvou. Porque quando eu estava lá no Saldanha da Gama, era aquele mundo de gente. O que eu ia fazer? Eu não sei cantar, não sei dançar, não sei sapatear. O Marcos Filho também não sabia. Então, quer dizer, o que a gente ia fazer? Ali. Até o Eli Correia chegar, né? Até a grande estrela. O pessoal, porque o Eli é meio showman, né? O Eli ele tem tinha, né? Não sei se está fazendo ainda, mas ele tinha toda uma apresentação de palco, tal, um senta-levanta que ele fazia lá com a mulherada. Ele animava mesmo, ele sabia fazer. Só que eu não sabia fazer nada daquilo. Nunca fiz da minha vida. Aí, de repente, a Perla apareceu lá. E a gente tinha lá um aparelho, era aparelho de CD. Aí ela trouxe o CD de músicas dela, de grande sucesso, todo mundo conhecia. Aí nós tocamos lá no CD e a Perla fez um playback, né? Através de playback. Ela cantou várias, foi uma delícia, cantou várias músicas e ali o povo gostou, o público gostou. Aquilo me ajudou muito na audiência, ajudou muito a Rádio Guarujá, enfim. O que eu estou dizendo com isso? Aonde eu quero chegar? O Eli Correia, esse ano, ele saiu candidato a vereador. Sim, em São Paulo. Em São Paulo. Foi eleito. A margem de votos... Aí. Então, você ser famoso, você ser conhecido, isso não quer dizer que é garantia de... envolvimento com instituições benemerentes, com eventos de apoio e suporte a famílias. Outros têm isso vinculado a igrejas, alguns têm vinculado isso a algum grêmio esportivo. Então, a atividade do político, ela não se resume ao momento da campanha. Ela tem uma dioturnidade, ela tem um cotidiano que vai, às vezes, por mais de 20 anos, ele fazendo isso, ele construindo, ele pavimentando esse caminho, arregimentando apoios e tudo mais. Você contar com a sua fama, né, alguns falam brincando com a sua famosidade, dá certo em alguns pontos, em algumas áreas em que, de repente, você tem uma projeção nacional, em grandes centros, mas se a gente está falando de exceções, a regra é a construção que você tem junto a uma comunidade, junto a um grupo que você atua específico. A gente pode falar também de candidaturas construídas a partir de movimentos sindicais, né, em que você está representando e você tem reuniões e tudo mais. Eu vi uma candidatura a prefeito que desidratou, né, da eleição passada para essa, porque se a pessoa se coloca como um representante que precisa ouvir as populações, ouvir os grupos, e ela durante 4 anos não esteve presente nos fóruns de discussão, não esteve ouvindo as pessoas, obviamente perdeu votos, né, a candidatura, então a proposta. Então, se a pessoa se coloca como aquele que vai ouvir na prefeitura, ele precisa passar 4 anos ouvindo, articulando. É simples assim. Quer dizer, parece simples. Então, mas aí a Luiz gente Paulo, sabe também que a pessoa precisa ter um suporte financeiro, porque todo mundo precisa trabalhar. Você falou bem. Então tem toda uma construção ligada a alguma coisa e tal. Então não basta a pessoa dizer, eu sou famoso, eu sou muito famoso. Pessoas ligadas à televisão, ligadas ao rádio, por exemplo. Então não é isso, não é garantia. Eu citei o exemplo aqui do Eli Correia, que com a gente pode citar o exemplo do Tami Miranda. O Tami Miranda se lançou candidato em outras, mas ele não tinha
a articulação, ele pavimentou essa articulação junto ao movimento trans. Ele também fez isso com relação àqueles que queriam a fertilização in vitro, essa política pública desenvolvida de forma gratuita pelo SUS. Então foi um caminho que ele foi arregimentando e atingiu aí quase 50 mil votos, né? 49 mil votos. Você vê, teve mais votos que o Eli. O Eli teve 32 mil votos. 32 mil votos. Então, não é garantia, né? Não é nenhuma garantia de que a pessoa é muito famosa, muito conhecida. Por exemplo, esteve aqui no rádio. Quantos radialistas aqui da Baixada, ao longo das suas histórias, alguns tiveram muito sucesso, tiveram uma breve passagem, passaram pela Câmara. Eu conheço. Eu vou lembrar do Altair de Marco em São Vicente. Eu conheço. O Altair foi presidente da Câmara, o Walter Magalhães lá na Praia Grande, mas aí depois já não consegue mais, já não vai mais e tal, enfim. É isso aí. Então não é garantia. Então essa eleição agora mostrou realmente que tem um caminho aí, que quem quer estar dentro desse nicho tem que pensar muito bem, porque senão vai ter aí votações que foram realmente, para mim me surpreendeu ver alguns nomes aí com votações quase, você superou a todos eles, hein, Luiz Paulo? Eu estive vendo comparativamente. Você superou a todos. Mas aí não tem como comparar uma eleição com a outra. Embora eu tenha tido esse número, 351 votos, e eu praticamente não fiz campanha de rua, toda a minha campanha eu baseei na mídia social, né, falando com as pessoas que estavam online e tudo mais, e aí buscando apoio de ex-aluno e tudo mais. 351 votos, bastante significativo, mas há 4 anos era um outro cenário, outras questões, mas de fato... o cenário muda a cada eleição, né, Luiz Paulo? Sim, mas eu vou destacar aqui, agora que já acabou a nossa a eleição e tudo mais, em Guarujá, duas rejeições me chamaram muito a atenção, talvez sejam as maiores rejeições que vereadores no cargo tiveram, que foi o caso do Bispo Mauro e da Andressa Salles. Eu fiquei realmente surpreendido com o baixíssimo percentual de votos que ambos tiveram. E aí eu não sei se a igreja abandonou o Bispo Mauro, ou se ele saiu da igreja, aquele trabalho que eu falei que era preciso ser feito ao longo de 4 anos junto à comunidade, junto ao grupo representado, se não foi feito pela Andressa, eu de fato não sei, mas ambos tiveram votações que surpreenderam pelo número muito baixo. Foi uma resposta das urnas realmente surpreendente. Mas vamos lá, Luiz Paulo, nós vamos comentar ainda isso mais no assunto do dia daqui a pouquinho, mas o que você vai falar agora aqui no Você Sabia? Bom, já que esse assunto veio à baila, eu lembrei aqui de uma explicação bem interessante da língua portuguesa, que é da origem da palavra ou da expressão tratante. Tratante. Antes de chamar, você vê que os maricas deram resposta, hein? Deram resposta. Os maricas responderam ao presidente. Não brinca com os maricas. Não brinca com os maricas brasileiros. Brinca com os maricas brasileiros. Muito bem. Mas vamos lá, vamos com o professor Luiz Paulo. No Bom Dia Cidade, você sabia? Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, cidade! Você sabia? A língua portuguesa tem uma riqueza de vocabulários e expressões que tem um sentido original e com o passar dos anos acaba mudando o sentido, né? Então, às vezes é uma palavra, uma situação neutra, mas acaba ganhando um sentido pejorativo. É esse o caso da palavra tratante. E aí a gente vai... Quem estuda é estudante. Quem fuma é fumante, quem assalta é assaltante, e quem trata é tratante. É essa palavra, o sentido original da palavra. A pessoa que tratava dos negócios de gente nobre e rica. Gente nobre e rica não se misturava com o povão, com a plebe ignara, né, com o pobre ignorante. Então tinha um intermediário
que era quem tratava dos negócios desse rico, o tratante. Como as duas pontas do nobre e o pobre não conversavam, nunca se encontravam, o tratante começou a tratar de si mesmo, né? Então ele aumentava um pouco os seus ganhos nas intermediações, sem que os representados soubessem disso. Assim, a expressão tratante ganhou fama por desonestidade e ficou com o sentido atual de pilantra, trapaceiro. É a curiosidade que move o mundo. Muito bem, está aí a curiosidade tratante. Sabe que eu sempre tive na cabeça aí, do tratante, né? Mas a etimologia é isso mesmo, né? Quem trata é tratante. Quem trata é tratante, sim. E não porque ficou sem cumprir o acordo. Ganhou, a pecha ganhou a conotação porque os tratantes passaram a não só cuidar dos interesses dos nobres, mas também dos seus. Muito bom. Então, tá rendendo menos, mas eles estão produzindo menos. Nada disso, ele estava aumentando os seus ganhos. Muito bem. Luiz Paulo, nós já voltamos aqui, professor, no assunto do dia. Já, já. Daqui a pouquinho, até já. 8h40, aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Agora já faz parte da minha vida. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A pesquisa Ibope 2018 comprovou mais uma vez. Obrigado! Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, até às 10 da manhã, vamos aqui com o Bom Dia Cidade, 8h42. Olha, o povo lá de Itanhaém está com problemas mesmo, hein? Moradores sofrem mais uma vez com a falta de transporte urbano em Itanhaém. Funcionários da empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade entraram em greve desde a manhã de ontem, por tempo indeterminado, devido aos atrasos nos salários e outros benefícios. Usuários dos ônibus ficaram bastante surpresos. Alguns estavam no ponto por mais de uma hora. Então, vários exemplos aqui aconteceram de pessoas que tinham que trabalhar, né? Outros moradores reclamaram a falta de ônibus. Uma das alternativas foi usar o bondinho, que serve como transporte de turismo na cidade. Então, agora, terminada a eleição, os problemas vão começar a aparecer, né? Muita coisa realmente estava escondida. Vai começar a aparecer. Então é importante. Ô Marcelo, lá em Itanhaém teve reeleição do prefeito em Itanhaém? Eu não me lembro. Não, teve a eleição do candidato apoiado pelo atual prefeito, né, o Marco Aurélio Gomes, que é o Tiago Cervantes. Tiago Cervantes, que é o novo prefeito da cidade. Então agora precisa resolver aí o problema do povo que está lá, né? Porque senão complica a situação. Olha, um jovem foi morto a tiros por um desconhecido que havia oferecido ajuda para empurrar uma moto quebrada lá na Praia Grande. Segundo informações da polícia divulgadas no dia de hoje,
O jovem chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital. Até agora, ninguém foi preso. Segundo foi apurado, o rapaz aqui de 28 anos e sua namorada tinham acabado de sair de um bar e estavam em uma moto, trafegando ali pelo bairro do Trevo. A moto apresentou problemas, ele parou de funcionar, obrigando os dois a descer e empurrar. Então, por volta, era tarde já, né, meia-noite, isso não justifica também esse ato de violência. Então, era 00:15. Segundo a sobrevivente do atentado, contou à polícia, 2 homens em um carro pararam para oferecer ajuda para empurrar. Um dos homens desembarcou do carro, mas em vez de ajudá-lo, sacou uma arma e atirou por diversas vezes na direção do rapaz, que se chama Bruno. Logicamente, a polícia vai ter que assim, fazer uma investigação para ver, né, Marcelo? O que foi que aconteceu? Vai ter que fazer a apuração, né? Eles estavam num bar, bebendo, e de repente sai, a moto quebra, vem um carro, oferece ajuda e mata a tiros. Quer dizer, vai ter que realmente se investigar isso para ver qual é o problema. Qual é o problema que está acontecendo. Olha, a Baixada Santista registra 492 novos casos e 11 mortes por Covid-19 em 2 dias. A região contabiliza 65.532 confirmações e 2.305 óbitos no total até o dia de ontem. O homem também foi preso lá na Bertioga. Se tiver informação, pode trazer, Marcelo. Olha, um homem de 36 anos foi preso em flagrante após ser acusado de abusar sexualmente da enteada de 12 anos. A mãe da menina ouviu os gritos da filha e acionou a polícia. Então o caso ocorreu em Bertioga e isso aconteceu já, a denúncia, na última sexta-feira. Então, segundo foi apurado, o sujeito chegou em casa bêbado e foi até o quarto da vítima, que estava dormindo. Depois, ele deitou na cama, ao lado da menina, retirou seu short e apalpou as partes íntimas da menina. A mãe da menina se assustou e acordou com barulho. Ela acionou a polícia militar e quando a equipe chegou ao local, o homem estava alterado e negou, lógico, vai negar as acusações. Então ele está preso, foi encaminhado à delegacia lá de Bertioga, foi registrado como estupro de vulnerável e agora as autoridades precisam continuar com essas investigações, apurar direitinho e o rigor da lei nesse caso aqui. Isso é muito nojento. Diga lá, Marcelo. Vamos lá, Hermínio. Ontem, o forte temporal que atingiu as cidades da Baixada Santista provocou estragos entre a noite de segunda e a madrugada de hoje. Além da forte chuva, a região registrou quedas de árvore, raios e rajadas de vento de 124 km por hora. Em Santos, 15 moradias foram destelhadas no Morro Santa Maria. Ainda segundo a Defesa Civil da cidade, o vendaval provocou quedas de árvores em diversos pontos do município, como na rua Fritz Gutz, na Vila São Jorge. No Morro Santa Maria, 15 moradias foram destelhadas. As equipes orientaram moradores de 10 casas quanto às medidas de segurança. As outras casas já estavam vazias. Nos morros Caneleira e Santa Maria, por conta das chuvas, houve falta de energia elétrica. Uma nova avaliação vai ser feita pela Defesa Civil no local das ocorrências ainda pela manhã. Equipes da Prefeitura também foram acionadas para o corte emergencial de árvores de grande porte que caíram sobre fiação elétrica em diversos pontos, como a rua Sargento Alcides Perazola, na Areia Branca, na estrada João Batista, no Sabuó, e na rua Leonor Roosevelt, na Vila São Jorge. Também houve queda de árvore na rua Santo Orlando, no Morro São Bento, e na rua Pedro Lessa. Hermínio. Olha, um turista de 35 anos desapareceu no mar aqui no Guarujá, após entrar na água com um amigo. O homem visitava a Baixada e foi levado pela correnteza. Isso aconteceu no último sábado. Segundo o grupamento de bombeiros marítimos, as buscas pelo turista continuaram no dia de ontem e vai pelo dia de hoje também. Precisa tomar muito cuidado. Quem vem visitar aqui a região, precisa tomar cuidado. É aquela coisa, Marcelo, que a gente tem falado sempre, uma coisa que eu vejo muito nas praias. Os guarda-vidas ali, eles ficam com aquele apito e apito, assim, fica uma coisa que eles ficam insistindo, insistem, apelam
e as pessoas lá sem querer obedecer, sem querer aceitar a orientação daquele profissional. É uma pena. E alguns resultados aparecem aí como esse, resultados lamentáveis. Bom, Marcelo, no domingo nós estivemos na nossa cobertura ali das eleições 2020. Nós tivemos no momento em que veio a confirmação, porque nós conseguimos fazer a confirmação um pouco antes, tivemos um acesso, melhor dizendo, aos números, e por aqueles números que nós tínhamos, fizemos uma projeção que dava a vitória do Walter Suman já no primeiro turno. O Arthur Ubiratã, que é do jornal Itapema, em parceria com a Rádio Guarujá, com a TV Guarujá, canal 11 da NET, com a Guaru TV, ele chegou a fazer a entrevista ali ao vivo com o prefeito Walter Suman. Vamos repetir aqui, vamos mostrar esse momento, como é que foi dessa entrevista ao vivo na cobertura de domingo. Vamos lá. Vou tentar entrar aqui. Estou conversando aqui com o Arthur Ubiratã, do jornal Itapema. Jornal Itapema ao vivo para a TV Guarujá, Guaru TV, Rádio Guarujá e as redes sociais. Aqui o prefeito em primeira mão aí para vocês, hein, Hermínio? Vamos lá, para nós. Prefeito, tudo bem, prefeito? Estamos aqui ao vivo na Rádio Guarujá. Põe um fonezinho. Estamos com o Hermínio Matos. Alô? Tá ouvindo aí, Hermínio? Estamos ouvindo. Estou aqui ouvindo e estou vendo a imagem do prefeito aí. A camisa escrito ali, gratidão. É isso, prefeito? Boa noite. Isso. Gratidão gera milagres. É isso aí, gratidão gera milagres, é isso mesmo. Prefeito, qual é a sensação desse momento? Nós já fizemos umas parciais aqui, a sua equipe já deve ter lhe informado até com mais detalhes, que você está se encaminhando mesmo por uma reeleição. Exato. Hermínio, alô? Pois não, estou te ouvindo. Posso responder já ou você vai continuar a pergunta? Pode responder, já fiz a pergunta. Ok. Bom, Hermínio, parcialmente já foram apurados, creio que a maioria das urnas, resta aí, salvo engano, cerca de 20%, o que mostra, os números mostram já a reeleição ao primeiro turno. E a nossa palavra é gratidão a todo o povo da ilha de Santo Amaro. Isso demonstra que houve da parte da população reconhecimento ao nosso trabalho. Da mesma maneira, a gratidão da população, a nossa dedicação, mas muito mais importante que isso, é a esperança que uma votação tão expressiva dessa traz para que nós continuemos a avançar em todas as áreas da administração pública. A responsabilidade de uma votação tão expressiva dessa, gerada por essa esperança, nos torna ainda mais, vai nos tornar muito mais ainda dedicados que fomos até o momento. E tenho certeza que o que se vislumbra para a nossa cidade são bons tempos de prosperidade. E nós estaremos continuando a caminhar naqueles 5 pilares fundamentais para a nossa cidade, que é o cuidar da cidade, que é a paz política, que é a transparência, a segurança jurídica, que é o planejar em todas as áreas da administração, especialmente a solidariedade. Mais uma vez aqui a minha gratidão a toda a população da ilha de Santo Amaro, e nós continuaremos a fazer o nosso melhor. Uma semana decisiva. Alô, Hermínio. Uma semana decisiva, você decidiu aí com a tua equipe em não fazer carreata. Foi bem acertado, hein, prefeito? De não fazer carreata. Hermínio, o trabalho foi feito ao longo desses 4 anos. Eu sempre tenho dito que a melhor forma de se fazer política é trabalhar, é produzir, é fazer o bem, é semear boas sementes, boas ações. E tudo isso foi consolidado ao longo desses 4 anos. Eu diria, parafraseando aquilo que eu mesmo tenho dito, que o resultado das urnas foram a maior resposta. E eu acho dispensável, num momento tão delicado de mobilidade urbana, de segurança, uma carreata que poderia gerar uma proporção inimaginável, não sei quantas pessoas. E eu particularmente tomei essa decisão, muita gente do meu grupo queria essa carreata,
mas eu optei em não fazê-la. E acho que acertei na minha decisão. Muito bem, prefeito. Olha, nesse momento a audiência da Guaru TV, da TV Guarujá e da Rádio Guarujá é algo assim inimaginável. A gente está assim atingindo toda a ilha de Santo Amaro e mais a região. Só para poder liberar você aí, que eu sei que você vai conversar ainda com o teu time, que está te aguardando aí, embora você teve uma atividade religiosa agora, que é também muito importante, talvez a mais importante, mas, prefeito, qual é a mensagem que você dá agora, nesse momento, para o povo do Guarujá, Vicente Carvalho, a ilha de Santo Amaro? A minha mensagem, inicialmente, é a palavra gratidão. Gratidão a toda essa população que estão alimentados por uma esperança que nós plantamos no coração de cada um deles. E de mim, esperem aquilo que eu tenho feito ao longo de todos os 4 anos. Muito trabalho. Trabalho cujo foco é cuidar cada vez mais e melhor das pessoas de nossa cidade. Tenha certeza que nós estamos num bom caminho. Caminho de paz, caminho de prosperidade. E nós estamos enfrentando os desafios. E sempre sob muita proteção de Deus. Saiba agora da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Baixada Santista, Pastor Teotônio, uma igreja da qual tenho congregado por vezes, uma igreja que ora muito, até porque a gente vive várias batalhas no dia a dia, a física, a psicológica, a virtual, emocional e especialmente a espiritual. Para isso a gente tem que estar debaixo de muita oração, de proteção, porque nós sabemos que muitas vezes existe um universo de rancores, de raiva, de ódio, de maldades, ciladas, e nos rodeiam. Se nós não estivermos debaixo de muita fé e proteção de Deus, tenho certeza que a gente poderá sucumbir. Então, por isso que eu inicio meu 2º mandato agradecendo a Deus. Porque a gratidão gera milagres. O Arthur Biratã, vou passar a palavra a você, Arthur. Fica à vontade. Vicente de Carvalho dessa vez, hein, Hermínio? Estamos indo lá para o comitê de Vicente Carvalho. Um abraço, irmãos. Eu tenho uma preocupação, já falei, alertei a todos com relação à aglomeração. Tem que ser algo muito comedido, muito cuidadoso. Teremos lá álcool gel, todo mundo de máscara, pelo menos é o que eu determinei, né? Mas é a euforia muito grande, a alegria de tanta gente que trabalhou duro nessa campanha. Aqui agradeço a cada pessoa que nos ajudou, a todo minha coordenação de campanha, em nome do nosso coordenador, Cláudio Paes Rodrigues, o Claudinho, né, que coordenou essas pessoas todas para que fizéssemos e fizemos uma campanha ética, uma campanha propositiva, uma campanha sem agredir, sem ataques pessoais, sem calúnias, porque eu acredito na palavra ética. É uma nova maneira de fazer política, prefeito? Tem que ser, a população espera isso. Essa educação em política. É isso aí, Hermínio. Muito bem, prefeito. Só para aproveitar aí, Arthur, parece que atrás aí do prefeito tem uma pessoa aí que também deu muito apoio para ele. É o Lucas Sumanta aí, não? O Lucas Sumanta aí do lado? É o filho do prefeito aqui, o Lucas. Lucas é. Passar aqui pro Lucas aqui, ó. Lucas Sumanta aí do lado do prefeito. Lucas. Oi, Hermínio, boa noite. Boa noite, Lucas. Legal. E aí, como é que é essa sensação, esse momento aí que você e a família, vocês estão vivendo nesse momento? Para nós uma alegria muito grande que a gente está vivendo hoje, né? Às 5 horas da tarde, quando começaram a aparecer algumas filipetas da votação. Foi uma votação bastante expressiva. Estamos aguardando os resultados oficiais, obviamente, né, pelo aplicativo, mas as filipetas que nos apareceram mostraram uma belíssima votação com chances reais a gente bater um recorde de votação histórico aqui na nossa cidade. Para nós é motivo de muita alegria e ao mesmo tempo de muita responsabilidade. Eu, como um filho, admirador do trabalho, sei do quanto é importante continuar a cidade no rumo certo, mantendo um bom trabalho, com foco, para que as nossas conquistas se multipliquem e a gente faça cada vez mais justiça social. Eu acredito que essa votação seja reflexo de
gratidão e reconhecimento pelas pessoas da nossa cidade, por todo o trabalho que foi desenvolvido, e mais uma oportunidade do nosso prefeito e toda a sua equipe mostrar o que tem de planejamento, de projeto a ser desenvolvido nos próximos 4 anos. Tenho certeza absoluta que a cidade ganha muito com a reeleição do nosso prefeito Walter Suman. Bom, Lucas, obrigado, viu, pela sua participação. A gente sabe, viu, Arthur, quanto que o Lucas dá apoio para esse pai, né? Quanto que ele dá apoio aí, a alegria que ele já deu muito, do pequeno Gabriel aí ao lado também, então isso é muito importante. Num momento como esse, a família tá sempre junto. Muito obrigado, Lucas. Um forte valeu, abraço. Hermínio, valeu, amigos da Rádio Guarujá, um forte abraço e boa semana. Muito bem, o Arthur, o movimento... É isso aí, Hermínio. A movimentação aí, Arthur, primeiro, deixa eu te falar uma coisa aqui, acho que o prefeito já saiu, né? O prefeito, pelo jeito, já foi embora, né? Já saiu. Já saiu. Deixa eu falar uma coisa, parabéns, viu, Arthur? Parabéns por esse... É um furo jornalístico, é um momento em que o jornalista, ele se supera e ele vai buscar informação, ele vai buscar onde está a informação. Isso é diferenciado e você está de parabéns. Nós só temos a agradecer por você ter engrandecido ainda mais essa grande cobertura que nós estamos fazendo desde as 8 horas da manhã, junto com a Guaru TV, TV Guarujá, Rádio Guarujá, e agora o Jornal Itapema junto com a gente, o Arthur Biratã trazendo aí em primeira mão, olha, trazendo a entrevista com o prefeito. Legal, hein, Arthur? Parabéns. Obrigado aí, Hermínio. Isso aí é o respeito que eu tenho por você, pelos ouvintes da Rádio Guarujá, pelo Rodrigo aí da Guaru TV, que vocês estão fazendo uma parceria bonita, e eu quero estar junto também, viu, Estamos juntos nessa parceria aí, viu? Estamos juntos, com certeza. Estamos juntos, porque aqui, eu já avisei ao Marcelo Castilho, que aqui não tem blá blá blá. Eu já falei para ele. Sem dúvida. Eu falo sem Marcelo. dúvida. Se não tem blá 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 nem enganação, eu tô junto. Tá certo, então. Isso aí. Arthur, obrigado mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Pois é, Marcelo Castilho, a hora estava escrito lá, são 9 horas e 2 minutos aqui, agora 9 e 2, né? 9 horas e 2 minutos. Mas lá, eu estava vendo lá em cima, eu estava, que horário foi isso? Que momento foi esse? Você viu que era 21 horas e 36 minutos, quando a entrevista terminou nesse momento. Conseguimos ali... E é um detalhe, né, Hermínio? Isso foi um furo de reportagem regional. Nenhum órgão de comunicação estava dando nenhum resultado das cidades da Baixada Santista. É verdade, e a gente, até com a ajuda, lógico, do Arthur Biratã, ali do Jornal Itapema, a gente conseguiu. Ele foi bem destemido mesmo, foi lá, ficou aguardando. Tem que ter paciência, né? O bom jornalista tem que ser pescador, né? Não, o bom jornalista, ele é assim, ele segura, ele tem paciência, mantém ali a calma para buscar o exclusivo, né? O fato exclusivo ali. E foi o que aconteceu nessa nossa cobertura que a gente fez, sem atropelo, sem nenhuma algo assim que pudesse nos surpreender. Levamos a informação na medida certa e aquela nossa também paciência. Ficamos ali, aquele chá de cadeira que levamos, foi muito cansativo. Nossa. Vou dizer para vocês, é cansativo. Não é cansativo você estar trabalhando e tendo informação para passar, né? Sim. Se a gente tiver informação. Isso não cansa. Agora, o que cansa é a demora. A demora em aparecerem os números, isso é muito cansativo. Isso é uma coisa que a gente fica estressado mesmo, não é fácil. Mas deu tudo certo. É que é aquilo, né? Foi atípico, né? Em virtude dessa questão dos ataques ao TSE, né? Aos terminais do TSE, e o TSE tomando essa medida para poder preservar todo o processo eleitoral. Muito bem. 9 horas e 4 agora. 9 e 4, já voltamos. Tem Rubens Marcon e o assunto do dia está começando. Bom dia, cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor.
Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte: tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Vou ficar na Guarujá, sempre ligado com você. Rádio Guarujá AM, a primeira em sucesso. Rádio Guarujá. Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, 6º andar, Conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade, em parceria com a Guaru TV. Você nos acompanha aí, Vicente Carvalho, nessa sexta-feira. Essa sexta, eu tô com sexta-feira na cabeça. Essa terça-feira. Terça, hoje é dia 17 de novembro. Terça-feira já está chovendo. Está chovendo, a meteorologia parece que garante isso mesmo. Já estou vendo daqui, está chovendo. Então, a nossa parceria com a Guaru TV e com a TV Guarujá na NET Canal 11. Depois se acompanha as reprises também lá. E pelo AM nos 1550 kHz aqui da Rádio Guarujá. Você que sintoniza, baixando também o aplicativo aí no teu celular, também você tem toda a nossa programação, né? Você pode nos acompanhar. E temos mais as redes sociais, né? O canal do YouTube, Facebook e Instagram. Olha, a maternidade municipal de Peruíbe voltou a funcionar já desde a semana passada. Então a unidade é o único local da cidade que faz esse tipo de atendimento. Estava fechado, que absurdo, hein? Desde 2014. Então a expectativa agora é de realizar 1.300 partos por ano. Então o espaço tem cerca de 1.800 metros quadrados e cumpre os requisitos para suprir as demandas de acessibilidade. Ao todo, são 19 salas com consultórios médicos, classificação de risco, 2 salas de pré-parto, parto e pós-parto. Salas de exame, de imagem e uso e cardio... Como é que é esse nome aqui? Eu não... Olha, nunca ouvi falar, é a primeira vez, hein, Marcelo? É cardiotocografia. Você já ouviu falar disso? Cardiotocografia. Olha, cardiotocografia. Nunca ouvi falar. Deve ser alguma coisa ligada, deve ser alguma imagem ligada a pacientes cardíacos, porque é cardiotocografia. É duro, hein? Que dureza. Mas muito bem, vamos chamar o Rubens Marcon? Ô Hermínio, se você quiser, depois do Rubens, já tenho aqui a montagem das câmaras municipais na Baixada Santista. Vamos comentar já no assunto do dia, junto com o Luiz Paulo. Aí vamos comentar as duas câmaras, né? Guarujá e Santos, tá, Marcelo? Se quiser outras cidades, a gente tem também. Não, vamos nos concentrar nessas duas, senão não vamos ter tempo. Concentrar nessas duas para a gente fazer uma avaliação dessas duas câmaras. A de Guarujá e a de Santos. Tá certo? Vamos lá. Vou chamar o Rubens Marcon. No Bom Dia Cidade, pense nisso, com Rubens Marcon. Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Alif. Bom dia a todos. Hermínio, eu começo agora a fazer alguns vídeos mostrando a vida dentro de um trailer. Mas para que a gente comece bem, eu vou mostrando trailer por trailer. Cada coisa fantástica, né? Que a gente vê. Olha isso aqui com cozinha externa. Deixa eu pôr até aqui. Bacana, né? Muito bacana.
Então, eu começo a fazer aí uns 5, 6 vídeos, onde eu estarei mostrando alguns trailers. É uma opção de vida, muita gente está fazendo, principalmente com relação à pandemia, que quer viajar e evitar viajar de aviões, etc. e tal. Então, tem a opção de você viajar de trailer. Para quem não sabe, você pode até alugar um trailer. Muita gente já está fazendo isso, existem empresas especializadas nisso. Aluguéis de trailer. Você pode pegar um trailer com a sua família, que fica até mais barato se você pensar, e fazer uma viagem. Aí um final de semana, curtindo todos juntos, lugares fantásticos e maravilhosos. Este é um trailer que daqui a pouquinho eu vou estar gravando, mostrando para vocês a acomodação, como ele funciona, como tudo isso é fantástico. O mundo do camping, né? O mundo aí de você viver sobre rodas. Pense nisso, sorria e me dê aquele bom dia. Muito bem, está aí o Rubens Marcon, né? Que vem trazendo, vai mostrar essa forma, né? Esse novo conceito, que é o trailer. Eu vejo muito nos Estados Unidos, né? A gente vê nos filmes, vê em documentários ali o povo americano. No Canadá também tem muito, né? O povo americano estando aí, né, nos trailers, né? Muito bem. Ô Marcelo Castilho, já está o Luiz Paulo. O Luiz Paulo já chegou, já? Então vamos lá. Estou por aqui. Vamos abrir então o assunto do dia. Assunto do dia. A maior tribuna livre do rádio. Muito bem, dentro do Bom Dia Cidade, agora vamos sim com o assunto do dia. Ana Paula também deve entrar aí daqui a pouquinho. Ana Paula Oliva, jornalista Ana Paula Oliva, daqui a pouquinho deve estar chamando a gente aí. Muito bem, eu pedi, Luiz Paulo, para que o Marcelo Castilho, ele pegasse ali 2 câmaras em especial para a gente poder ver o que aconteceu, qual é o cenário. Então vamos posso já dar um destaque com relação à composição a partir do ano que vem, 2021, das câmaras, que só 2 cidades não terão mulheres no Legislativo, Itanhaém e Mongaguá. Todas as outras terão pelo menos uma mulher como vereadora. Destaque para a cidade de Santos, que vão ter 3 mulheres legislando na cidade. Como é que fica, Marcelo, a Câmara de Santos? Vamos lá então, Hermínio. A Câmara Municipal de Santos está formada da seguinte maneira. A mais votada foi a vereadora Thelma de Souza, do PT, com 8.381 votos. Em segundo ficou Aldrey Cleis, do PP, com 5.863 votos. Em terceiro, Fabrício Cardoso, do Podemos, com 4.704 votos. Em quarto, Débora Camilo, do PSOL, com 4.664 votos. Em quinto, Lincoln Reis, do PL, com 3.861 votos. Em sexto, Benedito Furtado, do PSB, com 3.846 votos. Em sétimo, Rui de Rosses, do PSL, com 3.694 votos. Em oitavo, Paulo Miyashiro, do Republicanos, com 3.234 votos. Em nono, Adilson Júnior, do PP, com 2.871 votos. Em décimo, Zequinha Teixeira, do PP, com 2.778 votos. Em 11º, Sérgio Santana, do PL, com 2.747 votos. Em 12º, Bruno Orlandi, do DEM, com 2.723 votos. Em 13º, Pastor Roberto de Jesus, do Republicanos, com 2.720 votos. Em 14º, Marcos Libório, do PSB, com 2.323 votos. Em 15º, Ademir Pestana, do PSDB, com 2.164 votos. 16º, Fábio Duarte, do Podemos, com 2.136 votos. 17º, Augusto Duarte, do PSDB, com 2.014 votos. 18º, Cacá Teixeira, do PSDB, com 1.996 votos. 19º, João Neri, do DEM,
com 1.806 votos. 20º, Adriano Piemonte, do PSL, com 1.487. E, por fim, o 21º e último vereador desta Câmara Municipal de Santos é Chico Nogueira, do PT, com 1.366 votos. Muito bem. Então tá aí, daqui a pouquinho nós vamos passar os vereadores aqui de Guarujá. Ô Luiz Paulo, eu estou vendo aqui, se eu não estiver errado, tem 6 novos vereadores em Santos, é isso que entraram, isso, né? 6 novos, não é isso? Então uma renovação aí, 28%, será? Mudou 28%, uma coisa assim. Quase 30% que muda, né, na composição vamos arredondar, 1/3. 1/3 da Câmara. E isso impacta de que maneira? O PSDB conseguiu... Quantos vereadores o PSDB fez aí, Marcelo? Do que eu vi, só 2. Só 2? Dá uma olhada na lista. E o Augusto Duarte. Não, tem o Cacá Teixeira também. O Cacá, perdão, 3. Teixeira, mesmo assim... Aliás, o Cacá Teixeira foi por quociente eleitoral. Que ele foi vamos falar a verdade... Todos foram por quociente eleitoral, mesmo a Thelma, ela chegou perto de fazer uma cadeira, mas precisou da soma dos votos do PT. Não, todos Dessa precisam. vez nós não tivemos um fenômeno que a própria Thelma e que o professor Kenny protagonizaram, que eles fizeram quociente eleitoral sozinhos. A Thelma precisou de votos do partido, todos precisaram, mesmo a votação bastante expressiva da Alder Cleis, né? Mas não teve ninguém aqui que se fez por si. Né, que não dependeu do quociente eleitoral. Isso eu percebi. Dessa vez, nenhuma Câmara em Guarujá, na Baixada, teve esse fenômeno. O campeão de votos, né? Porque normalmente é o campeão de votos. Nós temos campeões de voto, mas aquele que fez sozinho o quociente eleitoral, não tivemos. O campeão de votos que ganha sozinho. Ele vai lá, até uma vez, se não me engano, fez mais de 30 mil votos. Uma primeira 20. Vez foi 25 mil, uma coisa assim. Então ela teve aquela votação, né, avassaladora. Agora já não tem. Então, quer dizer, eles precisam realmente da composição, porque a chamada, uma expressão popular, né, chamada... Puxador de votos? Faca de corte, né? Eu não sei qual é o número em Santos. Eu não sei. Sabe, Luiz Paulo, o número? Qual é o número? Eu busco rapidamente, eu estava fazendo justamente isso. Em Guarujá, por exemplo, qual é o número do corte em Guarujá? Por exemplo, o que eu digo isso, a partir desse número, então o partido, os partidos que participaram, fazendo um número, ele crava uma cadeira, ele tem lá uma cadeira. Então, a partir daquele número, por exemplo, 10 mil, então fez 10 mil, uma cadeira. Se somar tudo de novo, tirando aquele, é assim, Luiz Paulo? Tirando aquele que está eleito, soma tudo de novo, fez mais 10, faz 2 cadeiras. E assim sucessivamente. Isso. E assim sucessivamente. Então, qual é a faca lá a faca de corte em Santos? Você já tem? Estou buscando aqui. Ainda não tem. Hermínio, enquanto o Luiz Paulo está buscando, só revelar aqui, dessa Câmara de Santos, as novidades são a vereadora Débora Camilo, do PSOL, os estreantes, né? O Paulo Miyashiro, do Republicanos, também é estreante em vida parlamentar, em vida pública, né? E também o Fábio Duarte, do Podemos, também Marcos Libório, do PSB, também é outro estreante na Câmara Municipal de Santos, João Neri, do DEM, Adriano Piemonte, esses são os estreantes na Câmara Municipal de Santos. Muito bem, Ana Paula, a jornalista Ana Paula Oliva está aí com a gente. Ana Paula, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Sentimos a sua falta durante todo esse processo, todo esse primeiro turno. Agora a Ana Paula volta aqui com a gente no assunto do dia dentro do Bom Dia Cidade. Ana Paula, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Hermínio, bom dia, Luiz Paulo, bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Bom dia. Acompanho, peço desculpas aí pela ausência, mas esses 2 meses foram de bastante atividades lá na universidade, né? A gente tem aí o evento que geralmente acontece nesse período, que é o Simpósio Internacional de Ciências Integradas, que aconteceu agora semana passada, retrasada, né, dias 3, 4 e 5 de novembro, e os preparativos para esse evento, sendo pela primeira vez totalmente online, foram realmente, assim, bastante
de muito trabalho para a gente, né, para poder entender toda essa estrutura, essa mecânica, como desenvolver, né, todas essas atividades simultâneas, né, quem já participou do simpósio, seja acompanhando as atividades, as palestras lá na universidade, ou mesmo apresentando trabalhos científicos, né, sabe que são aí 3 dias de bastante de trabalho intenso, né, dessas apresentações e atividades científicas. Então, para a gente foi um grande desafio fazer tudo isso acontecer de maneira online, né, devido aí às questões da pandemia, mas foi bastante proveitoso, né, e para a gente realmente foi muito sensação bom. De dever cumprido. Tivemos aí várias pessoas de várias localidades, palestrantes internacionais que a gente já tinha em outras edições de maneira presencialmente, né, dessa vez pela internet, e algumas dessas atividades estão disponíveis, né, os trabalhos em breve serão inseridos também no site para que as pessoas possam ter acesso a toda essa produção. Muito bom. Então, realmente, para mim foi assim, foi corrido mesmo. Bastante complicado. Eu não conseguia, quase todo dia eu tinha que ir cedo para a universidade já para desenvolver os trabalhos lá. Então, para participar no trânsito, por exemplo, né, não seria possível, né? Então, muito bem. Peço desculpas aí, mas... Não tem que pedir desculpa, não. Não peça desculpas, não peça desculpas. Eu só estou mencionando que nós sentimos a sua falta, até por conta de que foi muito corrido também. Foi esse primeiro turno, né? 45 dias apenas, e muita coisa aconteceu nesse problema, né, nesse período. Olha, a Lúcia Gomes está passando aqui para mim, para todos nós. Cardiotocografia. Eu acabei de ler aqui, Hermínio. Método não invasivo de avaliação do bem-estar fetal. Um gráfico da frequência cardíaca do feto e das contrações uterinas. Muito importante sempre. Muito bom, obrigado, Lúcia. Eu realmente não conhecia, fiquei surpreso, né, com isso. Cardiotocografia. Eu imaginava que teria alguma coisa a ver com algo relacionado a questões cardíacas, e seria uma fotografia mesmo ali, uma imagem relacionada a isso. Muito interessante, né? A avaliação do bem-estar fetal. É um gráfico, né, de frequência cardíaca do feto. Legal. Obrigado, Lúcia. Obrigado por estar ajudando a gente. Mas muito bem, agora vamos lá. Ô Marcelo, somente os nomes de quem compõe a Câmara aqui em Guarujá. Vamos lá. Vamos lá, então. Só os nomes. Não precisa dos votos, não. Só os nomes. Então vamos lá. Santiago Ângelo, do PP. Naldo Perequê, do PSB, Aparecido Davi, do Republicanos, Fernando Peitola, do MDB, Rafael Vitiello, do PSD, Juninho Eroso, do PP, Nego Walter, do PSB, Edilson Dias, do PT, Mário Lúcio, do PSB, Toninho Salgado, do PSD, José Nilton Doidão, do PSB, Vaguinho Fé em Deus, do DEM, Márcio Pet Shop, do PTB, Vargas, do PTB, Cirana, do PTB, Sorriso, do PRTB, e professor Anderson Figueira. Eu acabei aqui perdendo o partido dele. É o Podemos. Podemos, isso. Podemos. É meu colega da ETEC. É teu colega, Luiz Paulo? Professor na ETEC? Foi muitos anos coordenador do curso de manutenção de aeronaves, né? É um dos responsáveis pela retomada da manutenção de aeronaves depois daquela sinal amarelo que a ANAC deu, né? E ele está buscando essa candidatura, já é a 3ª ou 4ª vez que ele se candidata, né? Ele faz parte de uma igreja, né? E ele tem todo esse pessoal que, a gente sabe, metade dos profissionais de manutenção de aeronaves em atividade no Brasil passaram pelos bancos escolares de Guarujá, né, da Escola da Base Aérea, depois daqui da ETEC, e o professor Anderson Figueira é bastante ativo com isso. E ele teve um cabo eleitoral de peso nessa campanha, afinal o presidente Bolsonaro visitou a casa dele aqui em Guarujá quando por aqui passou no último feriado. Então ele poderia, se o Bolsonaro não tivesse ido na casa dele,
talvez ele teria uns 3 mil votos. Como foi, teve 1.571, provavelmente é isso. Porque aonde o Bolsonaro botou a mão espalhado pelo Brasil, o filho dele, que teve 106 mil votos em 2016, caiu para 70. O Russomano desidratou. E outros lugares mais, todos se deram muito mal. Inclusive até quem usava o nome Bolsonaro. Todos eram, se não me engano, eram 8 candidatos usando o nome Bolsonaro. Não eram da família, apenas como usar o nome Lula, usar o nome outro, nome qualquer, Alckmin e tal. O camarada incorporou o nome. Aí o que aconteceu? Todos, eles não entraram, a não ser o filho do Bolsonaro que entrou. Foi o único Bolsonaro que entrou, é o filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, com uma votação complicada, e aí já acende a luz amarela, porque a coisa ali tá feia. Aquela tiazinha lá do açaí, lá no Rio de Janeiro, que foi assessora... A Val, né? É Val Bolsonaro o nome dela agora. Val Bolsonaro. Não, teve lá uma votação pífia. Não mandou tirar o sobrenome, não? Não, depois da eleição? Não, ela colocou... a votação ridícula, muito complicado. A Carla Zambelli também, que andou aqui por São Paulo aí, querendo eleger o pai como vice, cunhada, irmão, deu tudo errado. Deu tudo errado. Inclusive ela se manifestou nas redes sociais dizendo: cadê os conservadores? Onde falhamos ou fomos roubados? É o que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Ô Luiz Paulo, aqui nessa composição Acabei de fazer as duas contas, viu? Aqui nessa composição temos alguns nomes que são novos, né? Deixa eu complementar, Hermínio, são 4 novidades. O Santiago Ângelo, o Aparecido Davi, o Vaguinho Fé em Deus e o Márcio Pet Shop. E 3 estão retornando à Câmara, que é o Vargas, que entrou como suplente, depois atuou na última, nessa atual legislação da Câmara, depois foi assumir um cargo na Prefeitura, a Cirana e o Sorriso. O Sorriso. Você esqueceu de uma novidade também, que é o Anderson. O Anderson Figueira, isso. O Anderson Figueira. São 5. Muito bem, então tá aí. E agora, a gente imaginava, no domingo, nós chegamos, Luiz Paulo, a comentar aqui que talvez o PSB poderia até fazer 5. 5 ou 6 cadeiras. Acabou fazendo só 4, né? 4. Se eu não me engano, o próximo a ser votado não entrou por 40 votos, pelo que eu fiquei fazendo as contas aqui, foi o Sérgio Santa Cruz. Santa Cruz. E foram muito bem votados, não é uma questão assim de foram bem votados, né? O pessoal ali do PSB, quem estava dentro desse grupo, foram bem votados. A Thaís Margarido, por exemplo, teve uma votação... O Todd também foi bem votado e virou suplente. Então, o Luciano Todd entra aqui pelo MDB, né? Então, mas estou falando do PSB. Então, aqueles que estão no PSB tiveram uma votação muito expressiva. Então, estão ficando aí, aguardando, porque tem a suplência. E no MDB, que o Marcelo já citou, então tem o Luciano Todd. Que o MDB fez quantos aí, Luiz Paulo? Um só? Um só. Só o Peitola. Só o Peitola. Que o Peitola era do PSDB, né? Peitola e Rafael Vitiello, eles estavam no PSDB e acabaram saindo do partido por diversas razões, inclusive por não concordar com a situação que acabou sendo imposta pelo diretório estadual, que inclusive fez o Sandro Mastelari também sair do PSDB, né? O PSDB desidratou muito. Se eu não me engano, foi na época da eleição para governador do estado. Exato. O PSDB ele estava compondo aqui a base. O João Dória não concordou com isso. Ele fez a intervenção no diretório municipal, o diretório estadual interviu aqui e vários nomes de peso do PSDB da cidade, eu destaco esses 3, né? O vereador Fernando Peitola, o vereador Rafael Vitiello, o então secretário adjunto Sandro Mastelari, eles saíram do partido, cada um foi buscar o seu caminho, e no caso a gente viu que eles estavam corretos, né? O Sandro, compondo o governo, conseguiu reeleger, ou ajudar a reeleger, né, o prefeito Walter Suman, e Fernando Peitola, pelo MDB, e o Rafael Vitiello, pelo PSD, conseguiram suas cadeiras. E, aliás, vale ressaltar aqui que o único vereador do PSD era o Toninho Salgado, e o Rafael Vitiello chegou e superou ele em votos, né? Mas, felizmente, para os dois, o quociente eleitoral, que eu já tenho aqui calculado, de Guarujá e de Santos... Qual é o de Santos? Qual é o de Santos? Os dois serem eleitos. Qual é o de Santos? O de Santos
10.905 votos. Então, a partir de 10.905, faz uma cadeira. Faz uma cadeira. E no Guarujá? Guarujá, 10.051. É muito voto, hein? É muito voto. Não é fácil, não. E assim, a gente tem uma situação, Santos e Guarujá tem populações diferentes, né? Santos tem 420 mil, Guarujá tem 325 mil, mas por conta do eleitorado ter comparecido menos e tudo mais, voto facultativo depois dos 70 anos, e Santos tem uma população idosa expressiva, né? 25% da população santista tem mais de 60 anos, então nós tivemos aqui um número muito parecido de votantes, um pouco mais para Santos, né? Mas um número bem parecido de votantes com relação a votos válidos. O quociente eleitoral não coloca os votos anulados para fazer o cálculo. Então, em termos de votos válidos, foi um número bem parecido. Muito bem. Cirana retornando. E o número, viu, Hermínio, rapidamente aqui, o partido que tem mais representação na Câmara é o PSB, com 4 vereadores. O PTB com 3 e o PP com 2. É verdade. Então, se a gente fosse fazer uma análise política aqui, não necessariamente sobre os eleitos, mas também falando de um eleito, a gente pode citar aqui os 3 grandes vencedores da eleição para vereador, além dos 16 outros que estão aí eleitos. A gente pode falar do atual presidente da Câmara, o Edilson Dias, que soube montar o PT de uma forma a fazer uma chapa completa de vereadores, mas conseguiu ampliar o seu número de votos. Então ele individualmente, ele conseguiu, e a única cadeira que o PT conseguiu conquistar é a que está ocupada agora, a partir de 2021, de novo pelo Edilson Dias. E aí 2 personagens que articularam, né? Eu posso citar a doutora Edna Suman, presidente do PTB, que pegou o partido em fevereiro e conseguiu montar uma chapa de vereadores muito exitosa. Então, Luiz Paulo, então da última. Aí, Luiz Paulo, aí nós estamos. Então, eu estava olhando aqui para o PTB e olhando o histórico de alguns aqui, por exemplo, que nem a Cirana. A gente sabe que a Cirana, quando ela foi vereadora a primeira vez, esteve ali ao lado do ex-prefeito Farid Madi, né? E depois continuou. Acho que ela se reelegeu em 2012, né? Parece que foi até. Eu acho que não, hein? Não, em 2012 não, mas ela não se reelegeu em 2000... E nem em 2008, eu acho que não, hein? Não, em 2008... Não. 2000... Ela foi entre 2005 e 2008. Isso. De 2009 exatamente. Ela não foi vereadora? Mais. De 2009 a 2012 não foi? Não. Eu não lembro. Então ela retorna, então PTB, então vamos lá, PTB, quando tem Cirana Vargas e o Márcio é irmão do Tardelli. Isso, o ex-vereador Tardelli, ex-vereador. Que era também do grupo do Farid Madi. Quer dizer, então, esse partido tem a Edna Suman como presidente, a presidente do partido, ela conseguiu arregimentar lideranças e tudo mais. E veja, não são só, como eu falei, não só são esses 3. O PTB conseguiu fazer mais de 30 mil votos, somando o voto de legenda, que foi relativamente pequeno, e o voto em todos os seus candidatos. Então, olhando para frente, vamos olhar, né, para o próximo ano, então o prefeito Walter Suman terá uma boa base na Câmara. É isso, é o que dá para a gente perceber. Supostamente, aqui. Só 4 vereadores foram eleitos a partir de campanhas oposicionistas ou de chapas de oposição ao prefeito. O Anderson Figueira do Podemos, que o Podemos é o partido do MacGyver, né, do candidato MacGyver. A gente teve o Sorriso do PRTB, o PRTB é o partido do candidato a prefeito Miguel Calmon. Isso. Né? O Vaguinho, Fé em Deus, ele é do Democratas, partido do candidato a prefeito Dedé do Adélia. E o Aparecido Davi. E o Aparecido Davi, que é do Republicanos, do candidato a prefeito Rodrigo Barbosa. Né? Então, somente esses 4. Todos os outros estavam na base de apoio, já tinham feito as suas convenções e tudo mais, e endossaram a campanha do Walter Suman, a reeleição, apoiaram. Olha, conhecendo o histórico do Sorriso, que o Vargas já estava junto, conhecendo o histórico de quem mais aqui, até de como vem o Aparecido Davi, por que caminhos ele se reelege.
ele se elege aqui no Guarujá, não vejo dificuldade, mesmo eles estando no lado oposto, agora virem a compor aí na Câmara e estar junto com o prefeito Valdo Porque Suman. é um outro momento, né? O momento da campanha é uma composição e o momento da governança é outro. E até porque agora, os eles seus... não são mais opositores. Os 17 candidatos... vereadores, o prefeito e a vice, eles estão, a partir de 1º de janeiro, com a responsabilidade de gerir o município. E até porque então, os candidatos que eles apoiaram não tiveram lá uma votação expressiva. Tirando o Miguel Calmon, que teve pouco mais de 12 mil votos, então os outros não tiveram. Ficaram ali, né, patinando. Com votação de vereador. Votação de vereador, exatamente. Votação de vereador. E que fica aí uma lição também, que eu percebi que as urnas mostraram o seguinte: a população, né, o eleitor, somente aqui em Guarujá, a gente viu isso em Santos, talvez São Vicente não. São Vicente ali tem uma frase que foi usada muito... São Vicente teve uma renovação enorme, viu? São Vicente tem uma frase usada muito pela candidata a Solange Freitas, que ela fala assim, quando começou, eu acho que essa frase dela ela teve muito impacto, além do atentado, muito impacto. O grupo que vem administrando São Vicente é desde 1997, são 23 ou 24 anos ali. Isso. Aí ela sempre fazia comparação. O mesmo grupo que administra Santos, então você vê como é que está Santos, o mesmo grupo administra Praia Grande, vê como é que está Praia Grande. E São Vicente não anda, né? São Vicente não anda. São Vicente continua aquela mesma coisinha ali, patinando. Então, ela usou esse tipo de argumentação que caiu muito bem e deu aí uma projeção maior para ela diante de outros argumentos que ela lançou também. Bom, vamos aguardar para ver como é que essa Câmara vai trabalhar a partir de 2021 e as demais que estão por aí. Meus amigos, em um minuto, vamos o nosso break. Estamos pela Guaru TV, para Vicente Carvalho, pela TV Guarujá Net, canal 11, pelas nossas redes sociais e também pela Rádio Guarujá nos 1550 kHz. Em um minuto já voltamos aqui com o assunto do dia. Urnas eletrônicas são confiáveis? Vamos comentar com os nossos convidados já já. Bom dia, cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia, Cidade. De segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, não perca a Rotativa no Ar, o mais tradicional e completo informativo da Baixada Santista. Produção da equipe de jornalismo da Rádio Guarujá AM. 1550. Guarujá. Olá, amigos, aqui é Andréa Rovani. Quero convidar você para participar do programa Rádio Mulher. Rádio Mulher. De segunda a sexta-feira, das 15 às 16 horas. Conto com vocês. Rádio Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia, Cidade. Muito bem, vamos na reta final aqui do Bom Dia Cidade, até às 10 horas da manhã. Já falei da parceria que nós estamos, Guaru TV, TV Guarujá e também a Rádio Guarujá. E ressaltar que no domingo a gente fez aqui uma extraordinária cobertura, desde as 8 horas da manhã até a meia-noite, aguardando aí os números e apresentando até em primeira mão alguns números, viu, Luiz Paulo? Foi muito boa aquela conta que você fez, daqueles dados que a gente obteve com exclusividade. Por ali a gente pôde já projetar, né? Podemos projetar a vitória do Valdo Suman já no primeiro turno, cravar aquilo ali, que se confirmou, né? Se confirmou depois do que a gente percebeu, né? E a gente foi fazendo. O Luiz Paulo fez uma conta muito interessante de números que a gente foi recebendo e ali mostrou realmente que cada urna que era aberta, o Valdo Suman tinha quase 200 votos, os outros tinham lá atrás 10, 15, e ele com 200. Quer dizer, numa projeção dessa, realmente era para ganhar mesmo no primeiro turno. Foi assim uma volta... A audiência, nos três modos, né, seja pelos rádios ligados, ou usando o aplicativo no celular, e pelas televisões, a Guaru TV e a TV Guarujá, realmente, ontem eu consegui aferir a audiência, porque eu tive um dia de celebridade.
É isso mesmo. Eu saí daqui de casa, fui ao expediente da CEDEP, né, no Centro de Inovação Tecnológica, e quase todos os semáforos que eu passava, as ruas que eu falava, ô, professor, te vira a TV, professor, te vira a TV, professor, te vira a TV. Então a aquilo que o Xaxá... do caminho daqui do Jardim Boa Esperança até ali o centro de Guarujá foi realmente forte. Aquilo que o Xaxá passou pra gente no domingo, que tudo quanto era padaria que ele estava andando, todo o comércio, todo posto de gasolina, todo mundo ligado, acompanhando o que a Rádio Guarujá estava fazendo em parceria com as duas TVs. Isso mostra... E assim, eu estava com o Facebook aberto, então eu tava, o povo estava numa ansiedade para o voto de vereador. Também, teve muita audiência no Facebook. Pelas nossas páginas, estavam muito boas mesmo. Isso mostrou assim, a seriedade, o respeito, a responsabilidade do trabalho que é feito com seriedade, né? Então a gente procurou traduzir isso aqui, levando dessa maneira. Foi cansativo, não foi brincadeira, foi cansativo. E é o que eu disse hoje, mas cansou muito mais a espera do que simplesmente você trabalhar. Você falar, você trabalhar, pegar... Se ali tivessem aparecendo os números e a gente fosse fazendo aquilo, como já aconteceu em outras eleições, até a meia-noite não haveria problema algum. Mas o problema é que a gente estava aqui, já não tinha mais, ficava aqui comentando já sobre até jogo de futebol, porque chega no momento você não tem mais tanta coisa para você falar. Porque você precisa de números para você poder argumentar em cima deles. E Hermínio, tivemos que segurar a ansiedade de quem acompanhou a programação, porque eles queriam a todo instante informações sobre o pleito eleitoral para prefeito e também dos vereadores de Guarujá. Fala de Guarujá e fala de Guarujá. Gente, a gente estava explicando que não tinha como. Agora, também, quando eu falei do sistema da urna eletrônica, porque eu aprendi sobre isso e tudo mais, teve gente que caiu matando também. Eu fui ler depois os comentários. O que teve de gente falando, agora só estão defendendo, já estão até defendendo a urna eletrônica, é brincadeira? Vamos falar sobre isso. Não, mas sempre defendemos. Agora, deixa eu fazer vou fazer uma reclamação. Vou fazer uma reclamação, já é registrado aqui. Eu apostei 3 vinhos. 3 vinhos eu apostei sobre o resultado da eleição a prefeito aqui no Guarujá. 3? Eu apostei com 3 pessoas. 3 pessoas, são 3. Alguém teve a coragem de apostar ainda? Tiveram. Tem que ver na sexta-feira. Na sexta-feira. Na sexta-feira queriam me convencer que viria um outsider, alguma coisa. Eu falei, mas não dá tempo, tem que se registrar. E o registro é feito 1 ano antes. Não dá. Eu falei, não dá tempo. Então, ficar uns bobinhos ali meio... Aí eu falei, bom, vamos apostar um vinho. Eu falei, eu falei o número. Cheguei bem perto. Então, ganhei os vinhos. Só que está acontecendo uma coisa, Luiz Paulo e Marcelo. Acontecendo um negócio. Não querem pagar? Não encontro as pessoas, elas não me atendem. Por favor, vocês me atendam aí, viu? Me atender, eu estou mandando mensagem desde ontem. De preferência o quanto antes. Porque inclusive disseram para mim, o aposta era assim, você vai dizer qual é o vinho que você quer. Eu já estou aqui, que eu já escrevi no WhatsApp dos 3, qual é o vinho que eu quero. Qual é o seu livro? Qual é o meu vinho? Qual é o vinho que eu quero? Já escrevi aqui, não é para esdruxar ninguém, não vai ser assim algo que vai interferir no orçamento, mas é um vinho de boa qualidade, tá bom? Vai ser um vinho de boa qualidade. Mas qualidade não significa ser caro. Mas eu não consigo encontrar aqui as pessoas, é impressionante, mas tudo bem. Tá tudo offline. Tá bem. O Frederico Grácia ficou 3 anos me devendo vinho. Depois é que foi pagar. Ele perdeu também. Em 2016 nós apostamos aqui nessa bancada. Eu falei que o Suman, pelo que estava vindo dos números, ganharia ali um pouco, chegando perto de 2.000 votos de diferença, e acabou ganhando, acho que foi 2.200. Mas o do Fred demorou para pagar o vinho, hein? Demorou. Dessa vez o Fred não quis entrar, não quis arriscar. Mas vamos lá, falar de urnas eletrônicas, eu estou vendo o seguinte, o ministro Barroso está fazendo certinho em pedir que a Polícia Federal investigue essas milícias digitais, esses extremistas que estão atacando com hackers para invadir aí o processo e querer colocar em xeque o processo das urnas. Agora, eu citei aqui, mais importante do que investigar é saber quem banca, quem é que paga. A gente precisa saber, porque quando tinha as fake news, não é isso? A produção de fake news lá do Gabinete do Ódio, a gente soube quem é que bancava tudo aquilo. Grandes empresários aqui no Brasil, que bancavam. Um deles é o Luciano Hang. Não era barato, hein? Não, pagava muito caro por tudo aquilo lá. Então a gente descobriu
Como é que foi? Então é importante a gente saber quem é que está bancando para haver um troço desse, para desacreditar para a próxima eleição, em 22. Quem é que está por trás de tudo isso aí? Ô Luiz Paulo, vamos lá, 2 minutos para você. As urnas são confiáveis? A urna eletrônica são confiáveis ou não? O que você acha? É um ambiente eletrônico confiável porque ele tem proteção contra interferência eletromagnética, ele tem uma proteção maior do que equipamentos eletrônicos normais, né? Ele não tem comunicação, ele não tem uma rede Wi-Fi, wireless, nada disso. Ele não dispõe, além do cabo de energia, de nenhuma outra forma de você entrar na urna, né, com acesso a algum cabo USB ou qualquer outro tipo de cabo, né? O disquete, né, no caso agora o USB, né, o cartão USB, ele como o disquete também era, protegido por um lacre. Então, se aquele lacre estiver violado, o presidente da sessão precisa comunicar, e os fiscais também podem observar o lacre e tudo mais. O processo de recolhimento do disquete ou do cartão USB também acontece com a presença de fiscais, com a presença de outras pessoas que estão ali trabalhando, dos mesários. Então é um processo limpo. A urna eletrônica, ela é confiável. O pendrive, o disquete, enfim, o cartão onde fica anotado quem votou e os votos, quem recebeu os votos, ele tem medidas redundantes de segurança. Então ele suporta até um ataque de pequena escala, não escala como o vento solar, mas de pequena escala, de um PEN, né, de um pulso eletromagnético. Ele tem um reforço para isso. Se você coloca aquele pendrive em qualquer computador, as informações são criptografadas de uma forma quádrupla ou quíntupla, não me lembro agora o nível de criptografia, que só é possível ler no computador ou no terminal do Tribunal Regional Eleitoral. Então, nós temos o sistema de transmissão é confiável porque acontece no cartório eleitoral, ele não acontece na escola, ele não acontece no local de votação. Então, todo o processo, ele é extremamente confiável. Ok. Ana Paula, o que você acha, Ana Paula? Você que acompanhou aí, como é que você vê? Confia? Urna eletrônica? Então, eu confio sim, Hermínio. Eu já, inclusive, por algumas eleições, eu fui mesária, fui presidente de mesa, eu acompanhei o início dessa transição. Não vou dizer que eu sou tão experiente assim, mas eu acompanhei o início dessa transição para a votação digital, né? E tinha-se muito receio na época, né, de que quando a pessoa digitava lá, aparecia no terminal qual voto. Não tem nada disso, né? Como é um sistema, cada urna, ela é estanque ali, ela não tem essa possibilidade de transmissão de dados, né, ou de serem manipulados esses dados. Então, eu confio sim nesse sistema. Inclusive, é um sistema que tem sido, nas eleições, né, tem sido utilizado como modelo para outros locais no mundo, né, para que as pessoas venham aqui ver como que é esse sistema, assim, inclusive em alguns momentos essas urnas, dependendo aí do tipo de votação, elas também são utilizadas em outros pleitos, né, que não só para cargos políticos. Eu sei que eu já acompanhei votações de outras situações que tinha sido utilizado também a urna eletrônica como ferramenta, né. Então, nesse ponto, acredito que não haja nenhum tipo de questionamento, né. Agora, essa questão da demora, como você comentou, para quem estava acompanhando, né, e para quem estava trabalhando, e aí destacar o trabalho importante e necessário da imprensa, né, nesse sentido de transmissão dessas informações, de trazer também a segurança à população, né, do que estava acontecendo a partir do momento que o TSE fez ali os primeiros esclarecimentos, né, e aqui na região, né, é importante também trazendo essas informações, destacar também, claro, e parabenizar aí o trabalho da ISTV nesse sentido, também buscando aí trazer essas informações. Mas, assim, da outra eleição, eu acompanhei também
apreensão e essa apuração, né? E para quem faz o trabalho ali, trazendo os números, realmente é algo que sem esses números você fica, né, vendido, vamos dizer assim, né? Você fica sem ali a possibilidade de trazer esses resultados, né? Então aí, até que esses números comecem a sair, outras informações vão ser trazidas, né? Então, realmente é algo que a imprensa é necessária nesse sentido. Agora, temos que separar o que é a imprensa do que ela faz e do que alguns tentam fazer. O que a Guaru TV e a TV Guarujá, junto com a Rádio Guarujá, se propuseram e entregaram daquilo que nós vendemos aqui, que íamos fazer, aquilo que nós entregamos aqui, é de uma excelência. Eu só tenho aqui a agradecer aos profissionais que estiveram envolvidos, o Douglas, que é da Connect Telecom, ao Rodrigo Cordeiro, da Guaru TV e da TV Guarujá, que ficou aqui o dia inteiro, até a meia-noite, dando todo o suporte junto com o Alif, Cláudio Santiago, um mestre aí, uma pessoa de uma capacidade impressionante de criar todo aquele painel gráfico que a gente foi apresentando aqui, que o Luiz Paulo se deliciava em ver, aqueles números, aqueles gráficos. Então, realmente, o que nós fizemos, eu falava aqui, durante toda a semana, para os nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Guarujá, que o que a Guaru TV e a TV Guarujá iriam apresentar em parceria com a rádio, não iria perder nada para a TV Tribuna, até porque a Tribuna também não tem muito espaço na grade. E para Santa Cecília, que faz um trabalho de excelência, o Marco Bianchi, lá como diretor de jornalismo lá na Santa Cecília, ele faz um trabalho extraordinário. Então, o que eles fizeram também é de saltar os olhos. Então, foi de excelente. Então, eu falei aqui para o time, nós, embora sejamos uma TV local, nós não vamos perder nada para essas que são abertas mesmo. No caso aí da Santa Cecília, da Tribuna, da VTV, da Record. Então, o que nós entregamos ao público foi algo assim primoroso, que a gente pretende daqui para frente. Nessa nossa parceria, a gente está com novos projetos, estamos com novas... vou aos pouquinhos, nós vamos dando a pincelada aqui, falando para vocês o que nós iremos fazer. A Rádio Guarujá, TV Guarujá e a Guaru TV, para que o nosso público ele tenha realmente, de fato, uma informação precisa, né? Uma informação precisa ali dentro do fato, da maneira que tem que ser, né? Com os bons profissionais que nós temos aí gravitando em torno, para que o produto ele seja entregue da maneira que o nosso público ele quer. Marcelo Castilho, vamos lá, Marcelo, você confia nas redes sociais? Ou, perdão, na urna eletrônica? Exemplificar bem, né? A urna eu confio sim. Agora, as pessoas perguntam, é 100% confiável? Quem desenvolve sistemas como esses, até mesmo o atual sistema eleitoral eletrônico, já disse que não existe sistema 100% confiável. Porém, perto do sistema que nós tínhamos, que era arcaico, que era na base do papel, que era totalmente suscetível a qualquer ato de sumir cédulas eleitorais, você de repente colocar cédulas, enfim, todo tipo de irregularidade poderia acontecer naquele sistema. No eletrônico não, é muito mais difícil isso acontecer. E o que o Luiz Paulo falou é importante. O sistema não opera em Wi-Fi, quer dizer, ele é meio que parecido, não sei se é o termo certo, Luiz Paulo, ele opera meio que no sistema intranet, um sistema interno, é isso, Luiz Paulo? Exatamente. Quem tem familiaridade, quem conhece os sistemas estadual e federal, por exemplo, o sistema estadual, nós temos uma intranet que é o Prodesp, né, que é o Processamento de Dados do Estado de São Paulo. Então, é uma rede de internet que funciona independente da internet. Então, inclusive, em alguns casos, ela funciona até quando falta luz. Se você tiver o gerador, como é o caso de hospitais e de órgãos da polícia e do bombeiro, faltou a luz, o Prodesp está funcionando.
né? Algumas escolas, de repente, que tem gerador também, pode acontecer, né? Energia solar, captação, bateria solar, você está ali no computador, caiu a luz, mas o Prodesp está funcionando. Então, baseado nisso, eu confio no sistema atual eletrônico, eleitoral. E outra coisa, mesmo que dê problema no sistema, alguma urna dê defeito, precisa fazer a troca, aquele procedimento todo, existe a retaguarda da Justiça Eleitoral. Até mesmo, em alguns lugares, é utilizado a cédula, em último caso. Em última instância, sim. Vale lembrar o seguinte, Guarujá tem 577 urnas eletrônicas ou locais de votação, né? Só a cidade de Guarujá. Santos tem quase 1.926, se eu não me engano. No estado de São Paulo inteiro, no último 15 de novembro, 341 urnas tiveram que ser substituídas. Então, quer dizer, é um universo muito, muito pequeno de problemas que a urna eletrônica pode dar. E mesmo assim, existem urnas sobressalentes que podem substituir. Muito bem, então, vamos lá. Com base nisso tudo, a eleição é rápida, é em minutos, você vai lá, tecla o seu candidato, confirma o seu voto, pronto, acabou. Por que voltar? Por que seguir esse discurso dessa corrente ideológica que quer voltar num sistema arcaico que leva horas para você apurar o voto? Por quê? Porque eles acham que tem mais segurança num sistema arcaico? Boa, o Marcelo levantou a lebre. Não dá para entender isso, né? O Marcelo levantou a lebre. Vamos lá, 1 minuto para cada um. Ana Paula, você acha que vai ter possibilidade de voltar cédulas? O que você vê? Eu acredito que não, Hermínio, né? No momento em que a gente fala que cada vez mais de inserção da tecnologia, né? Eu acredito que a urna, ou seja, um outro sistema, que quer que seja, agora com a questão da biometria, mais um índice, né? Mais um item de segurança, né? Porque cada pessoa tem a sua. Então, eu não acredito que isso vai acontecer. Luiz Paulo, o que você acha? Olha, pode acontecer, nós tivemos nas duas últimas eleições a situação de algumas urnas com teste, eu acho que não chegaram a 1.000 urnas na última eleição, que tinham aquele voto impresso, que o eleitor conferia o voto e caía numa urnazinha de lona que tinha do lado. Eu acho, vamos lá, se nós temos, isso aí eu dei aula na manutenção de aeronaves e existem medidas redundantes de segurança, tá? Se eu tenho essas medidas redundantes de segurança, e até agora, até hoje, desde do começo da primeira eleição que nós utilizamos urna eletrônica, em 1996, eu ainda votei, eu tinha 16 anos, eu ainda votei no papel. A partir de 98 já foi só na urna eletrônica. Não teve nenhuma empresa de TI, não teve nenhum profissional, nenhum hacker, ninguém que toda a véspera de eleição, o Tribunal Superior Eleitoral convida essas pessoas, venham aqui tentar burlar o meu sistema. Eu quero que vocês quebrem o meu código. O tribunal faz esse chamamento público. E ninguém conseguiu fazer isso. O problema que aconteceu não foi na apuração, o problema que aconteceu não foi na divulgação, o problema foi na transmissão da apuração para a divulgação. Muito bem. Então, a divulgação aconteceu, foi muito célere. Por isso que eu falei no início, espero que o ministro Barroso consiga, com a Polícia Federal, descobrir quem foi que fez esses hackers, esses extremistas, milícia digital que existe, e saber mais ainda quem está patrocinando. Quem é que está patrocinando? Antes de encerrar o programa, só queremos registrar que, com muito pesar, faleceu ontem, a dona Hermínia Vitiello, 101 anos. Ela é esposa do ex-prefeito Rafael Vitiello e avó do vereador que foi reeleito, Rafael Vitiello Neto, né? Então, registramos que foi no dia de ontem o falecimento dela. E hoje, também temos aqui para registrar, a família Vitiello está, assim, enlutada. Essa vai ser uma semana muito difícil, né? Muito difícil. Com profundo pesar, então, a notícia do falecimento de Cleide Vitiello Souza, filha do ex-prefeito Rafael Vitiello. Ela é viúva de Reinaldo de Souza e ela é tia do vereador Rafael Vitiello. Então, externamos aí os nossos pesares
nossos sentimentos à família Vitiello por esse momento, né? Ontem a avó, agora, né? A tia, quer dizer, é muito complicado, né? A família nesse momento está com um sentimento muito de dor. Bom, meus amigos, não tenho mais tempo, tem que encerrar, porque a grade agora é muito apertadinha aqui, então não tenho mais tempo. Ana Paula, obrigado por ter vindo, ter participado, ter voltado aqui ao nosso assunto do dia. Bem-vinda de volta. Bem-vinda. Obrigada, Hermínio, obrigada, vamos lá. Obrigado, Luiz Paulo. Luiz Paulo, amanhã estamos de volta no Bom Dia Cidade. Amanhã no assunto do dia e no Você Sabia. Isso aí, vamos lá. Amanhã também? Amanhã... Tá combinado? Amanhã eu faço Você Sabia, mas o assunto do dia não, porque eu tenho aula, né? Por favor. Ponto. Tá bom, então. Marcelo, você volta... Eu vou conversar com a diretora sobre... Vamos ver se a gente tem alguma coisa aí. Tem agora aqui um pool, vamos ver, tem vários empresários agora envolvidos. Vamos ver, de repente consegue alguma coisa, né? Quando tem muitos empresários envolvidos. E Marcelo, por falar em vinho devendo, o senhor ainda está me devendo um almoço lá do primeiro semestre, quando viu? sair a vacina, a gente resolve isso. Eu perdi aqui lá. Quando sair a vacina, a gente resolve. Vai demorar, hein? Sai a vacina. E eu quero a vacina desse laboratório novo que saiu agora aí, ó. Entendeu? Que não precisa guardar em geladeira de 70 graus negativos. É moderna, né? Que chama. Mas, a gente precisa almoçar junto. Você pode mandar o almoço aqui para casa. Tem delivery, viu? Vou pensar. Muito bem. Marcelo, você volta logo mais, né? Hermínio, rapidamente, o sistema, a gente precisa consolidar o sistema eleitoral eletrônico digital. Não dá mais tempo, Marcelo. Implantar a biometria. E o presidente Barroso, do TSE, precisa tomar cuidado com essas ideias de fazer voto por aplicativo. Deixa primeiro consolidar o sistema. Depois parte para novo. Marcelo volta meio-dia no Rotativa. Hoje tem a sessão da Câmara a partir das 3 da tarde. Muito obrigado pela grande audiência, o respeito de vocês. Vocês continuem com a programação da Guaru TV e da TV Guarujá. E também aqui pela Rádio Guarujá, o Renato Costa chegando com o Show da Manhã. Até amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com Bom Dia Cidade. Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.